Pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um aquecimento aqui do nosso Papo Veloz. Ó, meu telefone fez plim, então quer dizer que já tem live aqui rolando para vocês acompanharem no @PGM Papo Veloz, tanto nas redes sociais, nas plataformas de vídeo e também na Prime News FM, beleza? Não tem desculpa. Você que gosta de chegar e falar, não, que não tem tempo para ficar no programa, não tem desculpa para não ver o programa. A gente tá em tudo que é lugar e em tudo que é plataforma e no horário que você quiser. A live é 9 da noite, horário de Brasília, mas você pode depois ouvir gravado, porque às vezes as pessoas têm suas vidas reais que impedem de participar dos programas nas horas que eles acontecem, mas a internet está aí para isso, né? Para você poder assistir na hora que ele der na telha. Eu tenho que acender a luz aqui da mesinha do lado porque eu esqueci. Parabéns, agora sim estamos corretamente iluminados, prontos para mais um final de semana de esporte motor. Vocês perceberam que eu tô com um headset novo, né? Porque assim... vamos começar então o nosso programa, né? Com a participação ilustre desse cheirador de peido aqui que tá aqui atrás, de figurante, com aquela cara de... tá com uma cara de xoxo ali, não sei porquê. Acho que é porque ele só queria cheirar uma bunda, mas enfim. Rodrigo! Mais um final de semana. Mais um. E aí? Já estamos em dezembro, Eric, praticamente. É verdade. O tempo passa muito rápido. Salve pra você, salve a todos os nossos ouvintes. Sempre bom ter vocês aqui com a gente. Logo, logo em mais lugares, é sempre muito bacana. Cada vez mais crescendo, cada vez mais evoluindo. E cada vez mais a gente vai aperfeiçoando também nosso jeito, pessoal. Tudo pra sempre levar para você melhor formato, melhor qualidade, melhor parte técnica, coisas que a gente vai adaptando agora ao longo dos tempos, já que a gente deu uma ampliada, né, Eric von Draxler? Demos uma pequena ampliada e é aquela velha frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Na verdade, faz parte. Não é do Homem-Aranha, é do tio dele, né? Mas tudo bem. É do filme do Homem-Aranha. Eu nem lembrar se era do tio, se era do Duende, se era da Mary Jane. Não, é do tio. Eu sei que alguém fala isso no filme. Uhum. Vamos lá, começando aqui, a gente já começa aqui dando nosso salve aqui de início do nosso programa. Lembrando que já podemos começar o programa, porque a Dona Jaceira já deu boa noite. A filha da Dona Jaceira também já deu boa noite, né? Carlos Fonseca também dá. O Matheus Góes também já caiu. Não, olha só. Mais uma referência do mundo carnavalesco. Eu não entendo essas bagaças. Quando for assim, você pergunta pra mim. Você só vira assim e fala, Rodrigo, é referência de carnaval? Explique. Mas, Matheus, você já usou essa, Matheus. Você não pode repetir a mesma piada. Você tem que usar outra piada. Seja criativo. Abraço direto da cidade do samba. Tá aqui no Rio? Tá do lado de cada poça? Tá do lado de cada poça? Tá lá perto da área portuária do Rio de Janeiro. Foi curtir a Unidos do Viradouro dele de coração. Olha, eu vou adiantar uma coisa, Eric. Segundo relatos dos meus colegas do Samba Rio, o CD desse ano do Carnaval é uma bomba. Pra quem gosta de Carnaval, tá lascado pra ouvir alguma coisa esse ano. Vamos lá! Bora! Antes de dar início aqui ao nosso programa, queria comunicar a todos vocês que acompanham o esporte motor. Você sabe que eu tenho um certo ranço com uma certa obra envolvendo Fórmula 1 que passa na Netflix, que eu tenho um orgulho em dizer que já são... Eu não lembro agora quantas temporadas são, deixa eu ver, eu vou até... eu não sei quantas temporadas são desse inferno, né? Já são 6 temporadas. Eu tenho orgulho em dizer que já são 6 temporadas e eu não assisti um capítulo deste chorume. Mas saiu uma outra produção da Netflix hoje, dia 29 de novembro, que
Eu ainda não parei pra ver, eu vou sair hoje agora, ainda não parei pra ver. Eu vou correr pra ver isso, o quanto antes. Dizem que tá bom pra caramba pelos trailers, pela produção, pelos teasers, por tudo. Tá sensacional e espero que corresponda às expectativas. Apesar de eu não ter visto, já sei que eu posso soltar um spoiler, porque ele morre no final. Sério, Eric? Nossa. Queridos ouvintes, sabe por que eu tô falando isso? É outra piadinha reciclada. Eu sei. Sabe por que eu tô falando isso? Eu vou contar por que eu tô falando isso. Uma vez, quando foi durante a produção de Narcos, tinha a produção, teve a produção do seriado e tal, e mostraram as fotos dos sets de gravação no dia que eles gravam a cena da morte do Pablo Escobar. Aí o pessoal o público chegou: pô, Netflix, tá dando spoiler da série? Tá dando spoiler do Narcos? O jumento, o spoiler foi dado em 93. Em 1993, tá só 30 anos atrasado. Não, era muito mais. Narcos foi muito grande. Narcos foi 18, enfim. Aí, mesma coisa agora. Tô dando spoiler. Lógico que tem que dar spoiler. Bom, se bem que assim se já aparece no elenco quem que vai ser o Ratzenberger, se já apareceu foto do Senna com o macacão da Williams, é meio que óbvio que eles vão ter que retratar a história até o final. Claro. Né? Ou seja, ali na curva Tamburello. Enfim. Aliás, você sabia que aqui na Baixada Santista tem um posto Tamburello, lá na Praia Grande, que fica numa curva? Falei, depois pobre dos que entrarem com tudo no posto. Virou uma chiquenezinha depois ali? Bom, não sei. Eu ia falar de Praia Grande, deixa eu ficar quieto. Deixa quieto, né? Vamos começar então, Rodrigo. Já que a gente tá falando de Ayrton Senna, já que a gente tá falando da categoria que mais fez sucesso, já vamos começar logo, né? Com essa coisa maravilhosa pra tirar logo de uma vez os cartões que eu não aguento mais falar dessa bosta. Fórmula 1. Grande Prêmio do Catar, penúltima etapa, aliás, antepenúltima e penúltima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Penúltima etapa. Antepenúltima e penúltima corridas. Você entendeu, Rodrigo? Não Mas sei, o público às vezes não entende essa diferença, Eric von Draxler. Lembre-se, nós temos um público. Esse público vai aumentar mais um pouco logo logo. A gente precisa trazê-los para o esporte a motor. Eu quero saber quando é que o meu salário aumenta, mas tudo bem. Sendo funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu não sei não, mas vamos lá. Vixe Maria. Bem-vindo ao clube, Ed. Né? Janai tá de greve, né? Não sei se você tá sabendo. Sim, apareceu ela no SBT. Muito bom. Já pode falar que ela tá no SBT. Quebrando tudo e tomando gás de pimenta na face. Vamos lá! Lembrando que esse final de semana, eu falei que tem antepenúltima e penúltima corrida porque tem a sprint. A pessoa sai daqui do negócio e podia deixar travar o ventilador aqui pra cima de mim. Não, ele fica embora ali, ó. O ventilador fica ali rodando e aí não chega depois. Não sei se ela vai voltar, mas não chega. E aí o que acontece? Agora já posso até ajeitar a câmera do que eu gosto de ajeitar, porque o Doguinho já não tá mais aqui. E aí fica um bafo aqui, né, que tá quente pra caramba aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, só pra vocês terem uma noção, eu tô fugindo do assunto pra caramba, não quero saber não. Nesse momento nós estamos aqui no Rio de Janeiro, nesse momento são 9h10 da noite, tá até dando 24 graus, sensação térmica de 25, mas de noite tá abafado aqui. Tá quente demais. Tá quente, né? Aqui em Santos também tá. Você tá vendo que eu tô com a toalha aqui, porque tá dose. Eric! Vamos lá. Começamos... Tivemos o qualifying da sprint já, né? Teve o P1, o treino livre 1, que teve o melhor tempo do Charles Leclerc, que não quer dizer bosta nenhuma. Charles Leclerc vai ser leão de treino, ele competindo com o menino, o Lando Norris, para ver quem é que ganha nada, né? Ganha tudo para não ganhar bosta nenhuma.
Leclerc virando 1,21,9. Como assim, Max. Eric? Você tá muito revoltado, Eric. Você... Eu tô revoltado. Estou revoltado. Até eles vão lutar pelo vice-campeonato. Cara... Não é você que vive falando que, porque aqui só valoriza o primeiro e o segundo não é ninguém? Quando você critica isso. Não, é importante. Ainda mais por se tratar do seguinte, Eric. Em circunstâncias normais, com um piloto um pouco mais decente, esse vice seria do Sérgio Pérez. O problema é que, de novo, ele ficou no Q1. O problema é que, de novo, ninguém consegue entender como que ele tem vaga pro ano que vem. Bom, eu consigo... eu posso... Eu não sei se eu posso mostrar essa... Assim, eu posso mostrar um dos motivos aqui ao vivaço, né? Eu posso mostrar aqui ao vivaço para vocês vários motivos? Quando você procura os motivos, passar o grid da Sprint Qualify, né? Sim! Porque o grid da Sprint, no caso. Exatamente. A gente teve o Lando Norris fazendo o melhor tempo. Que também não quer dizer bosta nenhuma, porque ele vai entregar de novo, como sempre fez ao longo desse ano todo. Por isso que nem vi se ele vai ser esse desgracento. Vamos ver, né? Norris e Leclerc, Eric. A instabilidade aí é total pro vice-campeonato. Lando Norris e George Russell fazendo a primeira fila. Oscar Piastri e Carlos Sainz a segunda fila. Aí logo atrás, completa os 10 primeiros: Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg e Liam Lawson. Isso porque o Lawson teve uma volta deletada. Sérgio Pérez, 16º. Dessa vez o Franco Colapinto não fez milagre, vai largar em último. E milagre que os mecânicos da Williams vão passar a noite ociosos, né? Vai passar a noite dormindo. Porque finalmente eles vão conseguir descansar um pouco. Caraca, que bizarro. Eric, deixa eu ver. Maior preocupação do pessoal nesse fim de semana era sobre as zebras. Lembra que ano passado teve problema pra caramba por causa das zebras? Sim, as zebras pirâmides, né? Zebras muito pontudas que causaram uma pressão descomunal na Pirelli, na parte lateral. E foi a primeira coisa que eles foram se preocupar para essa etapa em Losail. E eles resolveram lixar as zebras, né? Então as zebras foram todas arredondadas para evitar essa pressão toda. Porque tava navalhando os pneus, aquela zebra tava navalhando os pneus. Então, o que acontece? Ano passado, o Mário Isola, que é o diretor de automobilismo da Pirelli, ele tinha dito que o problema não é o formato da zebra, mas é o tempo que os pilotos permanecem sobre elas. E aí, ano passado, eles fizeram uma redução dos limites da pista para evitar a zebra, que os pilotos evitassem. Determinaram que eles só podiam dar 18 voltas com os pneus e tinha que fazer o pit stop obrigatório. Então tinha 3 pits obrigatórios. E aí, quem divulgou essa notícia foi a Autosport. As pontas das zebras foram arredondadas em 7 das 16 curvas de traçado. Que são as curvas onde os pilotos mais permanecem em cima da zebra, Eric. É porque, Rodrigo, o que acontece? Se você for parar pra ver, o circuito de Losail, ele foi desenhado pra moto, que tem um jeito diferente de abordar a zebra. Sim. Então, quando você assim, carro abordando zebra é diferente de moto. Sim, completamente. A pista foi feita pra moto. Os carros começaram a correr depois. E você vê a diferença entre isso. Na verdade, não os carros, né? A Fórmula 1. Carro de turismo corre lá desde há muito tempo. Sim. Mas sim, é uma pista colocada pra moto. Parênteses, Rodrigo, você estava perguntando por que o Pérez não tem vaga na Fórmula 1? Muitos motivos. Um deles é esse aí.
Muitos desses, entendeu? Muitos motivos. Muitos desses aí. Muitos motivos, entendeu? Por que tu... Porra, cara, a gente já tá... Porra, já tá... Agasguei aqui, a raiva bastante. Olha, o ranço bate, o ranço já bateu. Cara, o Pérez já tem essa pecha de piloto pagante, sempre teve. Desde sempre, ele teve essa coisa do... Mas durante um bom tempo ele se livrou disso, Eric. Falar que ele só tá na Fórmula 1 por ser piloto pagante é uma maldade com ele. Não é questão de ser maldade com ele, Rodrigo, vou te explicar. É claro que existe ainda um pouco da sombra dessa situação do cara ter o dinheiro da Claro, da Telmex, enfim. Tanto que era a marca que aparecia estampada em letras garrafais na Sauber, se eu não me engano, quando ele estreou na Fórmula 1 em 16, não lembro agora. Foi 16, não lembro. 16, tá doido? 2012. Gente, já tá tudo isso. Caraca, já tá tudo isso na... Jesus. Eu achava que tinha sido... Foi 2012, não, depois foi 11, 11. Caraca, tem mais tempo do que a gente imaginava. Ah, em 11? 11. 2011. Nossa, erramos os dois. A gente fez 16, eu estou 12. Quando foi ver era 11. Não, eu tô pensando quando foi aquela corrida que ele chegou em segundo na Malásia. Economizando pneu pra caramba. Eu sei que depois ele vai pra McLaren. Não, isso foi 12, de fato. Ah, então não estamos tão errados. Ele tem 3 pódios. Ele tem o pódio na Malásia, Canadá e Itália. Ele tem só economizando pneu. Aí foi pra McLaren, não deu certo. Foi pra Force India. Na Force India ficou até virar Racing Point. Uhum. Que foi, inclusive, quando ele fez a primeira vitória dele no Grande Prêmio de Sakir, 20. Quer dizer, assim, por mais que ele tenha conseguido se livrar da pecha de piloto pagante, a gente sabe que... Todo mundo sabe, é óbvio que ele tá lá porque tem Matheus. Na verdade é assim, Eric, ele consegue ser um bom piloto, mas nos momentos ruins todo mundo lembra que ele tá lá por causa dos patrocinadores. É ruim isso. Enfim, voltando pra pista. Tiveram testes pelas equipes lá na pista. A Pirelli usou muito esses testes para poder pegar os dados dos pneus e poder levar compostos que não tenham problemas, né? E outra mudança para desencorajar os pilotos, as zebras, logo depois da zebra vai ter brita. Sim. Então é uma podia ser assim. Forma dos pilotos não irem tão além do limite. Justamente podia ser assim o tempo todo. Podia ser assim o tempo todo. Tem as... Não, bota eu sempre falo isso. Uma faixa, tipo uns 2 metros de brita ali, é o suficiente. 2 metros de brita. 2 metros de brita. Dali pra trás, pode asfaltar, porque ok, segurança. Mas na parte ali da pontinha, mete brita. Na zebra ali, perto da zebra tinha que ser brita mesmo. Justamente para fazer os pilotos não irem até... Vai fazer os pilotos irem embora até... Enfim. Eric, notícias. Vamos lá. Porque adivinha quem que abriu a boca para falar o que não devia? E o Verstappen, sempre ele, abriu a boca para falar que a Red Bull precisa se organizar e precisa melhorar se quiser ser campeão em 2025. Para bom entendedor, um play é vídeo. Claramente ele tá forçando uma situação na Red Bull. E o Verstappen não vai sossegar enquanto ou o Max sair da equipe ou o Christian Horner vazar. Ele não vai sossegar. Cara, meu Deus do céu. Sabe o que isso significa, Eric, na minha opinião?
O Verstappen já tá em contagem regressiva para sair ou da Red Bull ou da Fórmula 1. O Verstappen deu uma outra declaração dizendo que seria tipo assim, não seria um sonho, mas seria épico se a vida inteira ele ficasse na Red Bull. Lembrar que ele começou na Toro Rosso, né? Sim. Red Bull, realmente, não sei, Red Bull, ainda é Red Bull. Ah, cara... Dose, não sei não, cara. Sempre o Verstappen. Assim, se ele fala que vai ser épico, então... Se ele fala que vai ser épico, se seria épico ele ficar na Red Bull, sempre ficar na Red Bull, eu tô achando que é o seguinte... Deixa eu só verificar um memezinho aqui. Deixa eu botar um abre aspas aqui. O Verstappen abre aspas, ó assim. Esperamos que a Red Bull possa ganhar mais títulos, mas não está no carro mais rápido. Né? O Max não está no carro mais rápido. Caso contrário, ganharia todas as corridas. Ué, em 23 não ganhou todas. As coisas precisam melhorar para ser competitivo no ano que vem. A equipe sabe que precisa mudar, então cabe a eles se organizarem. Cara, é o seguinte... Isso aí, na minha opinião, é uma justificativa furada, lógico, para prever possíveis, não sabe nem se vai ser. De repente a Red Bull acerta a mão no carro do ano que vem, o carro voa. Se bem que a maioria vai ser tudo os desse ano, meio adaptado, porque em 26 muda tudo. Então ninguém vai se esgoelar para fazer um carro novo pro ano que vem. Isso aí é para tirar pressão. Assim, se ganha é obra do meu filho, se perde a culpa é da equipe. Tipo o Vanderlei Luxemburgo, entendeu? Eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. Que ridículo. Que, aliás, a maior parte dos técnicos brasileiros, enfim. Eric! Oi, vamos lá. Não veio o Andretti, vai vir a Cadillac, mas o nome para ser o primeiro piloto permanece o mesmo. Quem? Colton Herta. Mario Andretti, que será uma espécie de consultor mor da equipe estadunidense que estreia em 2026, pelo menos está planejado para estrear em 2026, já afirmou que não desiste de Colton Herta e que ele é o principal nome para correr na Fórmula 1 quando a equipe estrear em 2026. Ele deu... achei o cargo certo do Mario Andretti, diretor do conselho da equipe. Ele deu uma declaração, abre aspas para ele, estou certo de que essa é a direção que ele gostaria de seguir. Herta já treinou lá, já correu contra alguns, como o Lando Norris, que agora é um destaque na McLaren. Ele era daquela época e continua jovem, pronto para correr. Sim, concordo. Eu acho que, na verdade, isso, Eric, ele não é... Isso, na verdade, não é uma insistência. Eu acho que isso soa mais... Eu vou usar um termo, mas ele não é tão pesado quanto eu gostaria de dizer. Vamos lá. Isso soa como um prêmio de consolação pro Colton Herta, que esteve perto de ir para a Fórmula 1 e acabou não conseguindo. Naquele teste que ele fez com a Toro Rosso, / AlphaTauri, / qualquer coisa, que depois entrou o Nick De Vries no lugar. Isso soa mais tipo assim, olha, você chegou na Fórmula 1. Vai ser campeão? Não, não vai ser campeão. Não vai. Mas chegou. Então... Pô, grande... Assim... Mas assim, Eric, eu não acho coisa. Seria legal, o estopim... Ele ser uma ponta do estopim da volta da família Andretti à Fórmula 1. Eu não acho ruim. Nesse caso, eu não acho ruim. Não, assim, vamos lá. Ele iria, sei lá, 2 anos de contrato, por exemplo, faria a equipe bonitinha, realizaria o sonho dele, volta pra Indy, ou se aposenta, ou vai pra NASCAR, faz qualquer coisa. Nesse caso específico, eu não acho ruim. Não sei se você lembra, não vai lembrar, tenho certeza disso. Quando o Pedro Paulo Diniz surgiu, que ele tentou comprar a Prost em 2001. Lembra mal, mas enfim. Isso é um fato. Ele tentou comprar a Prost e o Alan Prost não quis. Isso quando a Prost estava em vias de falir, né? 2001, se não me engano. Foi. Não. Foi. Não, peraí. Peraí. 2001 eles competem. Sim. Eles correm em 2001, não correm em 2002. Mas já estava a situação insustentável. Sim.
uma das ideias que a equipe tinha, que chegou a ser levemente ventilada, era de ter o Barrichello na equipe. Na época. E na época o Flávio Gomes explicou um negócio legal. Ferrari, ele jamais seria campeão na Ferrari, como nunca foi. Uhum. A McLaren não queria, porque ele rasgou um contrato assinado e o Ron Dennis... Enfim, a birra do Ron Dennis é eterna com o Barrichello. Ele odeia o Barrichello. Na época, a Williams já tinha 3 pilotos contratados, que era o Ralph Montoya e o Button, que era piloto da Williams. E ele falou, e para qualquer outra, dar um passo para trás na carreira. Agora não, abraçar uma causa verde e amarela, se fosse o caso, seria brilhante. Porque ele é experiente. Imagina, fechar com chave de ouro, aquela sementinha, ajudou a plantar a semente de uma equipe brasileira e tal. Então, nesse caso, são casos e casos. Sim. Uma coisa que eu não concordo, por exemplo, era a época do Alexander Rossi. De querer correr desesperadamente na Fórmula 1, mesmo que fosse numa equipe de fundo de grid. Outra coisa é o Herta... Que é o que o Drogovic está querendo fazer, né? Não, mas mais ou menos. Calma que eu vou falar do Drogovic. Uhum. Outra coisa é o Colton Herta e correr na equipe que vai ser Andretti disfarçada, todo mundo sabe disso. Sim. Ajudando a recolocar o sobrenome na categoria e numa equipe do país. Esse ponto eu acho legal. Se ele vier a acontecer. Então, aí faz sentido. O que eu já ia pensar, que assim, eu tava pensando no seguinte, profissionalmente falando assim, de resultado, porque por mais altruísta que seja, a gente tem que pensar nisso. Por mais altruísta que um piloto queira ser, em querer abraçar uma causa do próprio país, como você mencionou, por exemplo, que seria o Barrichello numa Prost barra Diniz, que acontece? Assim, mesmo que ele não fosse ter nenhum futuro a nível de resultado, que é o que vai acontecer com o Herta. Ele na Andretti, nesses anos que ele fica na Andretti, ele ia lá fazer a sua figuração, isso é fato. Ele ia só fazer figuração. Né? Ia ser mais um daqueles pilotos que tá lá só para constar, só para fazer número. Mas nesse ponto, agora que você tocou nesse assunto, aí é uma causa que até faz algum sentido. Eu achei sensacional. Não, eu quando vi a notícia, eu falei, tomara que dê certo. Não vai, provavelmente. Se bem que assim, né, Eric, 2026 muda tudo. Vai que eles acertem a mão. Quem que imaginou a Brown acertando a mão? Vou além, Eric Von Draxler. Provavelmente você já estava sendo planejado para vir ao mundo, mas não sei. Você lembra da Rolf? Lembro também mal e porcamente. Você sabia que a Rolf ganhou a primeira corrida da existência dela? 77. Sim, com George Scheckter no GP da Argentina. Sim, eu acho que eu conheço essa história. O primeiro ano ele foi vice. Eu não tava nem projetado, né? Ele foi vice. Não mesmo. Naquele ano. É que depois a grana acabou e a equipe desgringolou até ser vendida para Fittipaldi. Uhum. Mas vai que a Cadillac tenha uma dessa. De surgir com tudo. Parênteses. Eu tenho um outro parênteses para falar dessa Cadillac. Sim. Assim, com certeza se postou, tem fumaça. Lá vem. Se postou, tem fumaça. Drogovic me posta uma foto com o bonezinho da Cadillac. Para quem não sabe, o Drogovic correu as 24 horas de Le Mans pela Cadillac. E é nome certo, quase certo, para correr também pela Cadillac a próxima edição. Sim. Caraca, sério? É um sério? cara rápido e que conhece a categoria. Se Andretti realmente resolver apostar nele, eu acho sensacional. Seria uma dupla, no mínimo,
pro pessoal olhar de lado e falar, eles não são qualquer um. Eles não estão vindo aqui pra fazer piada, sabe? Não, ia ser sensacional isso. E também eu acho que seria um prêmio pro Drogovic, mesmo se ele não for campeão do mundo. E ele não vai, vamos combinar. Bom, Eric, a gente dizia que o Button nunca seria. A gente dizia que o Button nunca ia ser campeão do mundo. Cara... Vai que... Tudo é isso, Eric. Tudo, se o cara acertar 1 centímetro do regulamento no carro... Nada contra, mas o Button, assim, vai parecer que eu tô desmerecendo? Talvez. O Button foi um daqueles casos que os planetas se alinharam. Sim. Os planetas e ele não é ruim, ele não é mau piloto, tá? Que fique claro isso. Não, ele é um daqueles pilotos, ele era um daqueles pilotos que eu categorizava como muito bons. Que Sim. nunca, assim, até, assim, a possível candidato a título, mas era um daqueles caras que, assim, que eu poderia dizer que, por exemplo, ele poderia ser campeão se ele tivesse nascido na época certa. O cara nasceu na época errada, vamos dizer assim. O cara pegou a hora errada, o lugar errado, né? Pegou uma época que tinha um Schumacher... Na verdade, ele foi um piloto, vamos dizer assim, naquela categoria dos pilotos, vamos dizer, essenciais para a categoria. São os pilotos bons que ganham corridas, mas que não se aproximam de títulos. Por uma circunstância quase única na Fórmula 1, ele acabou sendo campeão. Sim. Pois é. Eu sei que tem mais 2 notícias de Fórmula 1 aqui, mas eu achei uma aqui que é meio inútil, mas cabe mencionar. Tem, mas é porque a crise na FIA continua, Eric. Não, mas antes de crise na FIA, tava uma treta entre Jack Durham e Kimi Antonelli para ver qual dos dois usaria o número 12 pro ano que vem. Porque os dois demonstraram interesse em usar o número 12 em seus carros, mas aí o Jack Durham... Foi quando que isso aqui... De quando que é essa notícia? Por favor, dia 23. Foi no dia 23, ele anunciou que vai optar pelo número 7, referência ao nosso amiguinho Homem de Gelo, Kimi Raikkonen, que usou esse número quando a numeração passou a ser fixa para os pilotos a partir de 2014. Ele usou esse número e... Quero que ele já usava, segundo ele. Já estão usando o 7, fica o 7 mesmo. Meteu o 7 na base do dana-se. E então o Jack Durham vai usar o 7. Ele vai decidir que vai ficar com o número 7. E então, por essa lógica, o 12 fica com Andrea Kimi Antonelli. O Antonelli. Só tem agora ainda continuamos com uma vaga em aberto, que é o companheiro do Tsunoda, que não sabemos quem é ainda, pelo menos não oficialmente. A gente só sabe por intermédio de palpites fofocas Rádio Paddock. E também falta descobrir qual que vai ser o número que o Bortoleto vai usar. Deve ser o 10. 10. Não, o 10 tá usado. É o do Gasly. Ah, é? Eu tô com 10 na cabeça da época que era o Kobayashi. Não, 10 é o Gasly. É verdade. O 10 é o Gasly desde sempre. Não. Desde 17, Rodrigo. Lógico, ele estreou na Fórmula 1 em 17, só pode ser em 17. Ah, Rodrigo. Ai, meu Deus do céu. Rodrigo, agora... É que eu digo, desde sempre. Ele só usou o 10 na categoria. Não, meu filho, mas eu digo assim, desde que ele pegou... Assim, mesmo que seja desde sempre, é que ele pegou o número 2017. Tudo bem, desde sempre, mas ele pegou o número quando ele entrou. Eu esqueci que ele era o 10. Não. O Kobayashi não é. O 10 vagou quando o Kobayashi... Quando fez 2 anos que o Kobayashi ficou fora em 2014, que ele pegou o 10... Ele pode usar o 9. Pode. O 9 já tá disponível. Números que ainda não... Números números já usados... Ou ele pega o 91, faz aquela presepada que o Zamorano fez na Inter, lembra? 1 mais 8? É. Aí ele foi 9 mais 1.
Ah, Não, vai ficar ridículo, nossa. Bortoleto, pelo amor de Deus. Se um dia você ouvir isso aqui, não faz isso, vai. Eu vou dar risada, cara, mas eu vou dar risada. Cara, não, mas assim, eu sei que, além de, olha só, além de todos os pilotos os números que não estão disponíveis, além dos que estão usando DC, obviamente, o 21 do Nick De Vries, O 5 do Vettel. O 47 do Ralf Schumacher, o 6 do Lafitte e o 5 do Vettel. Do Ralf Schumacher, não, do Mick Schumacher. Por favor. O Mick Schumacher, é. O 99 do Giovinazzi já tá livre para usar. Os números de A partir do ano que vem ele tá livre. Esse ano ainda não estaria. Se aparecer alguém para correr em Abu Dhabi com 99, não pode. Só no ano que vem. Não, já pode. Esse ano já pode. A informação que eu tinha recebido que não podia usar. Não, olha só. Não, olha só. O número tem que ficar 2 anos inativo. O último uso dele foi 21. Ou seja, se 22 e 23 ninguém usar o 99, 24 ele tá livre. Ou seja, todos os números usados até 21 estão todos eles livres. E seguimos com o número 15 sendo o menor número nunca usado na história da Fórmula 1. Vamos para mais treta da... Muito bom. Agora é treta, né? Agora é porradaria. Agora tem treta, porque continua a zona na FIA. Vamos lá, vai. Eu vou... A nova demissão do Mohammed bin Sulayem é o Tim Mayer, que era comissário-chefe na Fórmula 1. Filho do Ted Mayer, que foi o cofundador da McLaren, junto com o Bruce McLaren. Que morte horrível, hein? Era um dos principais comissários da FIA, além de atuar como delegado da Federação nos Estados Unidos. Uhum. A demissão do Mayer, segundo a publicação britânica lá da Daily Mail, o jornal britânico famosíssimo, só para falar que o Mayer ele é responsável pelo Mundial de Endurance e pela Fórmula E nos Estados Unidos, tá? Na década de 90 ele foi vice-presidente de operações da CART, chefe de operações do INSA e da American Le Mans Series. A demissão, segundo dizem, foi por causa do GP de Austin, que 200 pessoas invadiram a pista quando os carros ainda circulavam, Eric. Os organizadores foram multados em 500 mil euros e 350 mil euros disso estão suspensos até o fim de 2026, caso o GP dos Estados Unidos não registre novas invasões de pista em eventos da FIA. Ou seja, se até 2026 ninguém mais invadir a pista, não precisa pagar 350 mil. A lista é grande, tá, Eric? Newsweek, Paolo Bassari, Steve Nielsen, Tim Gross, Pierre Ketter e Edward Floyd. A gangue que já saiu da FIA. Aí sabe o que acontece nisso tudo, Eric? Vamos lá, o que acontece? O próprio Tim Mayer soltou uma dizendo que aquela historinha sobre porque temos que manter a decência, né? A Fórmula 1 é um lugar onde... Tudo bem, né, pessoal? Assim, uma coisa é a gente aqui ter que se adaptar a termos, a gente não pode ficar falando qualquer coisa numa rádio, porque é um problema realmente. A gente vai, até o fim do ano, a gente vai limpando o nosso cérebro quanto a isso. Sim. Isso é uma coisa, isso é uma norma decente, aliás, da comunicação. Você tem N modos, você não precisa ficar falando palavrão para expor um problema. Até porque a comunicação ela deve atingir todos. Mas não é o caso de um piloto numa corrida. Às vezes ele tá lá no calor da emoção, ele é um piloto. E de vez em quando saem uns palavrões. Aquela lorota... E o Tsunoda que o diga, né? Aquela lorota, porque só dizendo assim, lorota, de temos que manter o bom senso, era exatamente isso. Lorota. Tim Mayer foi
Claro, curto e objetivo. O Ben Sulayem está perseguindo os pilotos. Cara, Eric, enfim. Vocês descobriram isso sozinhos ou precisaram pesquisar no Google? Muda a piada, Eric. Precisa se reciclar. Ué? Enfim. Foi o Max Verstappen, foi punido. O Charles Leclerc foi punido, não, multado. Foi multado. Nas palavras do Maier, ele mesmo soltou. O Mohammed Ben Sulayem é muito claro que os pilotos precisam ser punidos por xingamentos. O que aconteceu desde então reflete isso. Houve momentos em que ele se envolveu diretamente na divulgação das próprias opiniões. Não diretamente com os comissários, mas por meio da equipe dele. A maioria dos pilotos tem o inglês como segundo, terceiro ou quarto idioma, e todas as crianças que andam de kart no mundo aprendem essa palavra pela primeira vez em inglês. Há outras maneiras de lidar com esse tipo de coisa, a menos que o desejo seja mostrar força. Que é bem, né? Enfim. A GPDA emitiu aquela carta que a gente falou aqui, cobrando respeito da FIA, dizendo que os competidores são adultos, e a entidade não respondeu. Ou seja, bem atitude de gente mesquinha, né? Mas, Eric, você lembra quando ele foi eleito presidente da FIA, o que eu falei aqui? Eu vou repetir. Eu não vou repetir ipsis literis, porque eu não lembro as palavras, mas eu disse aqui e volto a falar. Não tenho medo de represália. Quando você coloca alguém do universo árabe para mandar em qualquer coisa no mundo, eles vão impor a cultura deles, as opiniões dele e as vontades deles. Eles não têm respeito algum pelo mundo. Entendeu? E é isso que está acontecendo. O Ben Sulayem acha que a FIA é a sala de estar da casa dele. Pessoas assim não devem ocupar cargos públicos. Se a pessoa não tem respeito pelas diferenças, se ela não tem respeito pelas pessoas, se ela não tem respeito pela história da categoria, porque nem nos anos 80, quando Bernie Eccleston e Jean-Marie Balestre se matavam praticamente, um dirigente da FISA, o outro dirigente da FOCA, se esgoelavam, chegaram a entrar de greve, boicotaram corrida, os cambal. Nem naquela época existiu essa caça às bruxas proposital quanto o Ben Sulayem está fazendo na FIA. É que a FOM é medrosa. A FOM é medrosa. Eric, eu vou falar uma coisa aqui, isso vai virar corte agora. Eric, escuta... Só um minutinho, corta aqui agora. Editor, corta aqui. É daqui que você passa. Obrigado. Eric, escuta o que eu vou te dizer dessa novela toda envolvendo Mohammed Ben Sulayem e a limpa que ele está fazendo na sua equipe. O Tim Maier foi o último demitido. Disse claramente que aquela história das multas por falar palavrão era nada mais nada menos que uma perseguição aos pilotos. Eu disse aqui no começo do ano, repito, que o Ben Sulayem ia agir desse jeito. Pela origem dele, infelizmente pessoas, muitas do Oriente Médio, quando eles ocupam cargos de nível mundial, eles tentam impor as suas crenças, as suas vontades, as suas opiniões, sem se importar com os outros. E escuta o que eu vou dizer agora, Eric. A gente tem todos os motivos para detestar Bernie Eccleston. Mas se fosse ele, a GP1 já estava criada. Se ele fosse o dono da Fórmula 1, a GP1 já estaria criada. Com as equipes indo todas para esse novo campeonato. Sim. Ia ficar a FIA com a Fórmula 1, talvez com os circuitos, mais nada.
Não, no caso, os circuitos, não. No caso é ficar só com os pistas Mario Kart, né? Talvez. Aí depende de quem foi feito o contrato, né, Eric? Se foi feito com Não a sei, FIA ou se não foi sei. feito com a FOM. Rodrigo. Não, Eric, peraí, nada de achismo. Rodrigo, Nada qual de é aquela achismo. frase que eu falo, Rodrigo? Aquela frase que eu falo, Rodrigo. Só bota aquela frase que eu falo em pauta, Rodrigo. Ah, quem tem contratos, Rodrigo. Contratos foram feitos para ser picotado. Eu sei, Rodrigo. mas a gente não sabe o que foi. Entendeu? Nesse caso, a gente não imagina se as pistas fizeram um contrato com a FIA ou com a FOM. Sim, mas, ô Rodrigo, aí vem mais uma coisa. E por mais que a gente odeie Bernie Eccleston, não é questão de achismo, é fato. É fato. Se ele tivesse nessa brincadeira aqui agora, se ele tivesse na situação e ele tivesse feito racha, ele ia saber, porque esse cara, por mais canalha que ele seja, ele tem o dom para isso. O termo canalha se aplica para coisas boas e ruins, tá? Sim, mas por mais canalha que ele seja, ele tem o dom de chegar e transformar esses contratos numa forma que ele saísse se beneficiando e montasse o que ele quisesse fazer. Sabe? Então, não é achismo. Não é achismo. A gente conhece. Cara, eu conheço o Bernie, não pessoalmente, obviamente, né? Nós conhecemos Bernie Eccleston há tempo suficiente para saber que era isso que ele faria. Ele ia quebrar a categoria, ele ia trazer as equipes pro lado dele, ele ia dar trazer uma as pistas pro lado dele, as pistas boas, as boas, tá? Não é aquela bosta de Las Vegas, o porquinho lá, o Abu Dhabi ou o raio que o parta. Não, essa pode ficar lá pra FIA, não me dança. Ele teria feito isso. Cara, e o pior, assim, o pior que quando a gente avisa antes. A gente já tá avisando, vai dar ruim essa situação, vai dar problema. Cara, é batata, surpreendendo um grande total de 0 pessoas. Não vem falar pra reciclar essa frase também, não. Não vem encher o saco com esse negócio também, não. Mas, cara, é isso que vai acontecer. A tendência é essa FIA na mão do Ben Sulayem é virar uma ditadura, praticamente. Virar uma anarquia, sei lá, Cara, eu tô tentando achar termos bons pra isso, mas tá vindo pedrada. Não, é que eu não. É quando uma pessoa só manda, eu esqueci o termo. Não é a monarquia, não. Não, oligarquia não. Não é a monarquia, não é absolutismo, é quase absolutismo. É, quase isso, um absolutismo. É uma ditadura, diria que é uma ditadura, porque, Cai tipo fora. assim, sem oposição, sem. É que as equipes não têm coragem. As equipes não têm culhões. É isso. As equipes não têm culhões, os pilotos não têm culhões para irem juntos. O Lando Norris menos ainda. Porque ficariam naquela de, não, se eu sair, eu não vou mais correr em categoria nenhuma. Porque aí seria um boicote geral, né? Então quer dizer, saiu. A não ser que a FOM criasse uma nova entidade automobilística e começasse a criar categorias para ela. Como tinha antigamente GP3 e GP2, que eram da FOM. A FIA só chancelava, era da FOM. Aí quando o Bernie Eccleston saiu, que eles uniram e fizeram a Fórmula 2 e Fórmula 3. Fórmula 3. Isso vai longe ainda e essa história não vai terminar bem, seja quem for, Eric. Não, a partir, cara, pior que a gente, pior que se a gente falar, tem árabe envolvido no meio, você está sendo preconceituoso, está sendo xenofóbico, você está sendo intolerante religioso. Eu sei que eu vou ouvir isso, Mas ninguém está falando da religião, nós estamos falando do país mesmo. Não. Que fique claro. Sim, mas, Rodrigo, é porque, Rodrigo, ali, naquela área ali, né? Então, aquela área, né? Tem isso. Os caras, aqui a gente tem um monte assim também. Pois é, aqui também. Pois é, mas enfim, eu não quero falar sobre esse assunto, não quero. Pois é. Não quero. Enfim, só sei que amanhã tem a sprint,
E daqui a pouco a gente passa os horários pra vocês, né? Ah, cara. Ainda tem mais coisas pra falar, né, gente? Ainda tem mais coisas pra falar. Porque falar em cima da vinheta é fundamental, Eric. Você não aprendeu a isso em 12 anos de programa. 12 anos de programa. Gente, olha só. 12 não, 11, né? Vai fazer 12 ano que vem. Cara, 12 anos de programa. Já somos adolescentes, Rodrigo, nessa brincadeira. Lucas Amiuni, o Boteco podia estar nessa brincadeira, mas não, eu não quero. Eu quero. Sei lá. Viu o moleque fazendo besteira lá, querendo tomar o programa, roubar o projeto dele. Não tá tudo de boa. Podia estar aqui o Boteco agora, firme, sólido. Obrigado, mas não, né? Isso é um Zé Bostola. Vem cá, Rodrigo, só me confirma um memezinho aqui. Já é o final já da TCR Sudão? Sim. Última etapa em Rosário. E os descartes já foram todos concluídos. Então nós já temos a classificação oficial. Quem se deu mal nessa brincadeira foi o Pedro Cardoso. Ele tomou uma punição em Termas de Rio Hondo. Aquela punição por irregularidade no sistema de largada fez ele ficar em segundo. Ele não pôde descartar aquele resultado. Mas de pontos descartados, ele tem menos descarte do que o Casella, que lidera o campeonato. O Casella não descartou nenhum resultado. Claro que descartou. Não, eu tô vendo menos 3, menos 35, Ele descartou as duas corridas do Velocitar. Não, peraí, deixa eu mostrar, olha só. Além da corrida Interlagos que ele zerou. Não é isso não, Rodrigo, deixa eu mostrar, eu não sei se eu posso mostrar isso aqui, uma dança. Eu tô vendo aqui o link da notícia, não sei se eu posso mostrar isso, mas de qualquer forma, é porque eu tô vendo aqui, eu fui induzido ao erro aqui, tá, gente? É porque quando aparece aqui a matéria, aparece aqui o Roman Casella, 405 pontos, e aparece aqui o descarto, só que aparece aqui 405 pontos sem nada. Aí aparece aqui Pedro Cardoso, 392 pontos, menos 13. O que este jumento aqui pensou que fosse? 13 pontos que ele perdeu nessa brincadeira. É 13 pontos que ele tá atrás do... Vamos lá, deixa eu passar aqui, vamos lá. Começando pelo Casella. O Casella descartou as duas corridas dele do Velocitar e a corrida que ele zerou em Interlagos, foi a segunda prova em Interlagos. São 31 pontos, não, 29 pontos. 29 pontos. A primeira etapa, ele não pôde descartar o zero da primeira etapa também. Do mesmo jeito que o Pedro Cardoso sofreu com a irregularidade, ele também sofreu. Ele não pôde descartar porque ele foi desclassificado naquele evento. E lembrar que o regulamento informa, é igualzinho na Stock. Se você tem uma etapa de desclassificação, você não pode descartar. Então você vai carregar um zero pro campeonato. O Cardoso descontou as duas corridas, as corridas 2, de Cascavel, Interlagos e Vilicum. Duas delas ele zerou. 0, Rodrigo. Oi? Isso que eu ia falar, tá 0, 11 e 0 aqui. Exato, duas ele zerou. Então, ele descartou menos, mas como ele acabou se dando mal por causa da punição, que ele já tinha ficado para trás na punição, ele não fica na ponta do campeonato. E aí o que é que acontece? Ele tá 13 pontos atrás do Casella, que não é nada no campeonato, tá? Ele descontou 11 pontos, ele perdeu 11 pontos nessa brincadeira. O Rafael Reis, ele descontou... O Rafael Reis descartou 16 pontos. O Angel Rosso descartou 13. E quem se deu bem é o Matias Rossi, que já estava eliminado do título. Com os descartes ele volta para a briga, mas é aquilo, ele tem que fazer todos os pontos e rezar para a cambada inteira praticamente não pontuar. É praticamente um milagre.
Ele tá com 74 pontos abaixo a menos que o Juan Manuel Castella. 74, né? 74 pontos. Nós temos 85 em jogo. Ah, já era. É muito difícil. Muito difícil. Não, vai ser absurdo, né? Copa Trophy já está definida praticamente por Henrique Maglione, porque o Fábio Casagrande não correu em termos de Rio Hondo. A vantagem é de 52 pontos. Esquece. Não vai rolar. 5 pilotos brigando pelo título. A briga vai ser bacana, pessoal. Caselha, 405 pontos. Pedro Cardoso, 392. Rafael Reis, 370. Juan R. Rosso, 358. Matias Rossi, 331. Esses são os pilotos na briga do campeonato. No campeonato de equipes, não tem descarte. A PMO tem 824 pontos, a Esquadra Martino tem 799 e a W2 tem 694. São as equipes que ainda brigam pelo título. Deve ficar título para a Argentina nessa lista. As etapas são nesse fim de semana, claro. Amanhã já tem classificação, a gente vai passar daqui a pouco com calma. E só para lembrar que é o circuito de Rosário fica em Santa Fé, tá, pessoal? E vamos aguardar, porque enfim, a expectativa é muito boa. Aqui, eu quero ver a tabela. Leonel Pernia fez o melhor tempo nos treinos livres. Ele fez 1:39.765. Pra você ter ideia. Classificação é amanhã, tá, pessoal? Para as duas corridas serem disputadas no domingo. Vamos à próxima, Eric? Vamos. Essa aqui são duas rapidinhas, né? São duas rapidinhas. Monopostos. Eu poderia falar que é sexta marcha, mas tudo bem. Porque são só duas coisas rapidinho, que é do card preliminar da Fórmula 1, que é as duas corridas que vai ter no circuito do Saiu também. Primeiro a Fórmula 2, que já tem o grid definido. O que eu fico pau assim, da vida. Título na mão do Bortoleto. Sim. Na mão do Bortoleto. Ele vai largar em segundo, com o Isaac Radjar largando em nono. Vai inverter para a primeira prova, claro, mas ele tá muito tranquilo. O Radjar tem que descontar muito ponto, quer ver? Não. O Radjar ele tem que fazer um fim de semana muito bom para poder levar uma vantagem para próxima prova. O Bortoleto tá com 169,5. 169,5 com 165. São Dá para ele pontos, ser campeão nessa pista, mas é muito difícil. É mais fácil imaginar que a decisão vai ser em Abu Dhabi mesmo. Essa não tem como. Mas ele leva uma gigante vantagem, principalmente, Eric, para a prova principal. Já que essa corrida sprint, ela dá 11 pontos pro vencedor. Então, se ele o carro é rápido, se ele conseguir fazer o carro seguir rápido, grandes expectativas de sair de Losail com a vantagem do campeonato, uma vantagem bem mais positiva do que a próxima. Assim, só pra constar,
Só pra me situar de volta aqui. Na sprint é o grid da principal, mas inverte os 10, não é isso? Isso, inverte os 10 primeiros. Inverte os 10 primeiros. Olha o que vai acontecer. Inverte os 10 primeiros. Ah, não. Já vai falar bosta já. Porque eu tô vendo aqui o seguinte: o grid tá assim. O grid pra corrida principal, o Poirot vai largar na pole, o Bortoleto na primeira fila, em segundo. Vitor Martin e Dino Beganovic na segunda fila. Verschoor e Crawford na terceira fila. O Maínio Gate na quarta fila. O Radiário e o Berman na quinta. Né? E o Kimi Antonelli na sexta. Olha, na moral, assim, eu não. Vamos aguardar, Eric Von Draxler. Eu vou ficar quieto. Temos que aguardar, Eric Von Draxler. Eu vou calar minha boca. Porque sabe por que nós temos que aguardar, Eric Von Draxler? Ah, por que temos que aguardar? Porque a mesma coisa a gente achava do Damon Hill, que não fez nada na Fórmula 3000 e foi pra Fórmula 1 e ganhou o campeonato. Ganhou o campeonato. Lá vou eu, Rodrigo, lá vou eu. Ganhou o campeonato num ano que a Williams não tinha adversário. Não tinha adversário. O Schumacher tinha acabado de mudar pra Ferrari. A Benetton sem Schumacher não era bosta nenhuma. A Ferrari tava se achando com o Schumacher ainda. O Villeneuve tava se achando na categoria. Ou seja, se ele ser campeão 96 não tem uma obrigação. O Antonelli tá em sexto. Tá devendo, Rodrigo Vilela, 53 pontos pro Bortoleto. 53 pontos e meio. Tá, não sei se 53 pontos na Fórmula 2 não é muita coisa, mas, cara... É a mesma coisa da Fórmula 1. Pois é, mas são... Não, a corrida principal, sim, a sprint que eu não lembro. Cara... Esse hype todo pra nada. Vamos ver, né? Pô, rapaz, eu não sei, cara. Eu também. Eu tô mais pendente a acreditar que vai dar errado do que vai dar certo. Mas vamos aguardar. Não, e outra coisa, Rodrigo. Ele vai largar em P11, ou seja, ele não inverte. Não, é P11 ele as já duas. Não inverte. Ele vai largar em P11 nas duas, já não inverte. Lembrando que o Enzo Fittipaldi não vai correr as duas etapas finais, ele nem viajou para o Oriente Médio. Enzo Fittipaldi que pode ser anunciado a qualquer momento como piloto na Indy. Pode ser. Aliás, sobre aquela história do Pietro e do Enzo dividirem o carro, o que rolou de comentário que o Pietro tá errando de novo, que ele devia ir focar no Endurance, que ele gosta muito, que ele se deu bem e que ele tem chance até de título. Cara, o ruim do Pierre é pra isso. O cara quer focar em tanta coisa ao mesmo tempo e vai ver se dá mal. Teve um ano que ele perdeu por causa dessa coisa. Aí o cara vai cismar de querer fazer 320 categorias ao mesmo tempo e não vai tancar tudo isso. Mas vamos lá. Só pra fechar aqui o campeonato, eu não mencionei, desculpa, vocês já vou defender o cara, mas já vou só pra fechar aqui. Bortoleto 169 pontos e meio, Radiar 165, o Zeni Manolito 135, Poron 133, o Jack Crawford 116 e o Kimi em sexto. Esses são top 5, a etapa agora nesse final de semana e não saiu. E aqui também tivemos, Rodrigo, a F1 Academy. Só teve os treinos por enquanto. Classificação é amanhã, junto com a primeira corrida. Sim, a Doriane Pan tá trucidando pra variar, né? A Doriane Pan trucidou, mas, assim, o título tá quase na mão da Abby Pulling, que tem uma vantagem gigante na tabela do campeonato. No primeiro treino livre, quem completou os 5 primeiros foram a Maya Wilg, a Jéssica Edgar e a Bianca Bustamante. No treino 3 foi a Pan... o 2, perdão. Foi a Pan
E a Pulin, de novo, liderando tudo. Aí a terceira posição para estreante da categoria, a Alisha Palmovski, Maya Wilg e Randa Alcubais, fechando os 5 primeiros. No treino 2, o destaque foi para Lia Bloch, que estava muito mal e ficou na 7ª posição. A Aurélia Nobles ficou 12ª no primeiro treino e 13ª no treino 2. Amanhã tem a classificação. Lembrando que pra gente é uma notícia que importa muito, claro, que é a presença no que vem da Rafaela Ferreira, que está indo muito bem, obrigado, na Fórmula 4 Brasil deste ano, vencendo corridas, brigando por título. Até a última etapa ela estava brigando por título. E eu acho que ela vai fazer um papel muito melhor do que a Nobles está fazendo. A Nobles vai ser muito interessante se ela conseguir uma vaga numa Fórmula 4 lá na Europa. Pra ela pegar o ritmo, porque dá pra ver que a Nobles tem ritmo. Mas como ela disputou a primeira edição da Fórmula 4 Brasil, ela não teve tempo suficiente para conhecer o carro e trabalhar melhor. Ela ficou aqui a primeira temporada, foi pra Europa e já tá na F1 Academy. A Rafaela Ferreira não, ela vai muito mais tarimbada. E sem precisar passar pela Europa para atrair a atenção da F1 Academy. Isso é mais importante ainda. Sim. Vamos lá. A Abby Puri tem 245 pontos, Doreen Pan 150, a Maya Wilg 120, Chloe Chambers 113 e Nerea Marti 101 pontos. Cara, já fechou o campeonato praticamente, né? Sim, tá quase. Nas primeiras etapas a Pan acabou até sendo desclassificada em algumas, a Pullen saiu ganhando tudo e a Pan ainda teve corrida que ela não correu por acidente. Não, aqui ela tá marcando todos eles. Ela não tem nenhum em branco não aqui. O acidente foi no ano passado. Esquece, Eric. Não, mas aqui são 95 pontos ainda, né? Vamos pro trucidamento. Eu acho que a Pullen já fecha agora no final de semana. Vamos lá! Vocês já perceberam, né, pessoas? Que tá tocando a musiquinha aqui, mudou a musiquinha, quer dizer o quê? É a agenda do final de semana, Rodrigo Vilela. Muito bom! Você que tá aí pra esse final de semana, de novembro / dezembro, que aliás, hoje é 29, quer dizer, amanhã é 30 e domingo é dia 1º. Entendeu, Janai? Domingo é dia 1º. Olha que legal. 5h45, parece agora aquela hora que a gente... Como é que era o negócio que ele falava? Ah, sim, agora faremos uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para despertar de forma um novo dia, uma nova vida. Estaremos juntos novamente a partir das 5h45 com o GT World Challenge Endurance em Jeddah, da classificação 9h15, classificação da F1 Academy. 11 horas, corrida sprint da Fórmula 1, 11 horas também. A corrida do GT World Challenge Endurance. 11h30, corrida do Endurance Brasil em Goiânia. 1h20, a primeira corrida da Fórmula 2. 3 da tarde, classificação da Fórmula 1. 5h05, a primeira corrida da F1 Academy. Também 5h05, a classificação do TCR Sudan em Rosário. E aí nós temos isso tudo foi o sábado. Vamos para o domingo, dia 1º. 8 da manhã, segunda corrida da F1 Academy. 9 da manhã, primeira corrida da TCR Sudan. 9h20, segunda corrida da Fórmula 2. Meio-dia, segunda corrida do TCR Sudan. E fechando, já cedinho, 1h da tarde, com o Grande Prêmio do Catar, pra gente ver mais uma vez o menino que tem medo de vespas e dar aquela entregada na largada. Por quê? Porque olha, Rodrigo, o ranço já bateu, Rodrigo. O ranço já bateu. Eu já esvaziei aqui duas garrafas aqui de água, porque eu tenho que beber igual um camelo para o menino fazer pedra. E, no entanto, esse tanto de água não é capaz de limpar o ranço que eu sinto por este menino que tem medo de vespas, entendeu? Enfim, já tá o Super Mario. Eu já ia falar Super Mario GP, cara. Eu vi que você ia falar Super Mario. Super Mario nem apareceu aqui hoje, né? O Mario Bisotto, mas enfim.
Hoje o povo não apareceu. Azar deles, Vanessa. O povo não apareceu, azar deles. Eles vêm depois no gravado. Porque sexta-feira... porque sexta-feira também, Rodrigo, o que acontece? O pessoal tá voltando do trânsito, tá voltando do trabalho, tá? O trânsito querendo sexta-feira, por quê? Porque o pessoal vai sextar, vai encher a cara. Não é, não. Vai esquecer. Porque hoje foi Black Friday. Tá todo mundo entupido no supermercado, se bobear até essa hora. É sim. Não, detalhe, Black Friday aqui do Brasil, que é aquela, tudo pela metade do dobro. E se... E Janai tá ouvindo aqui agora, se hoje é Black Friday, quer dizer que amanhã é Black Sabbath. Pessoas, segunda-feira a gente volta. Essa pedra não, não vem encher o saco não. Eu tenho que reciclar essas piadas. Mas a gente do mesmo jeito, Eric. Nós somos campeões. Nós somos campeões de piadas ridículas. Você acha que eu não ia usar a vinheta? Ué? É porque a Teixi não faz parte do nosso programa. Natália Teixi, uma amiga minha que mora no Japão hoje em dia. Se ela fizesse parte desse programa, porra, essa é uma desgraça isso aqui. Pessoas, segunda-feira estaremos de volta aqui neste programa, neste mesmo horário, nestes mesmos canais, no plural, porque temos o Você Turbo, temos o Twitch, temos a Prime News FM. E para discutir todas essas corridas que a gente mencionou aqui nessa sexta-feira. E sinceramente, eu espero que o pivete do carro 4 tome vergonha na cara. Todos nós esperamos. Pra mim não faz diferença nenhuma, porque ele vai continuar sendo Zé Bostola. Ele tá num time que eu não gosto. Não é que eu não gosto, mas eu não torço pra. Mas não é que eu não gosto da McLaren. Eu tenho uma simpatia com a McLaren. Eu entendi, Eric. Fique tranquilo. Mas enfim. Segunda-feira a gente volta, como já falei, nos meus canais aqui, contamos com a presença de vocês. Continue acompanhando o nosso conteúdo, deixe o seu like, manda esse vídeo pro coleguinha e chega desse programa, porque já deu. Acabou o programa e sumam daqui, desapareçam, acabou.